Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine e hoje nós teremos aula de Química. Na aula de Química de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 5 do livro de vocês, a partir da página 42, sobre substâncias, seus tipos e suas misturas, certo? Nós vimos na primeira aula uma aula sobre substâncias, nós vimos sua definição, seus tipos, como são formadas. E na outra aula nós vimos sobre misturas, sua definição e seus tipos também de mistura, certo? Então vamos revisar só um pouquinho de alguns conceitos. Sobre a substância, nós vimos que elas são materiais, que possuem todas as propriedades bem definidas, ok? Ou seja, elas são praticamente constantes. As substâncias elas podem ser formadas por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos, que nós vimos aí na aula anterior. Já a mistura, nós vimos que mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias químicas, simples ou compostas, em um mesmo volume, ou seja, em uma mesma quantidade. Como, por exemplo, a água do mar. A água do mar é um exemplo de mistura. Por quê? Porque ela possui 3 substâncias. Nós vamos ter o H2O, que é a água, vamos ter os sais diversos, vamos ter o NaCl, que é o sal de cozinha, ok? Essas 3 substâncias juntas irão formar a água do mar, que é considerada uma mistura, ok? Só revisando, a gente já viu também isso aí na aula anterior. Vimos também que as misturas elas são classificadas em 2 tipos. Elas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Homogêneas são aquelas que você não consegue ver a diferença. Elas são homogêneas, você só vê uma única substância. Ela vai apresentar uma característica uniforme. Já na heterogênea, você vai ver aí que tem mais de uma substância. Ela é nítida a presença dessa diferença. Como, por exemplo, a água e o óleo. A gente, quando coloca aí no copo, a gente vê a diferença, porque essas duas substâncias, elas não se unem. Já em um exemplo aqui de substância, de mistura homogênea, nós vamos ter a água e o sal de cozinha, que misturados, elas vão formar aí uma mistura homogênea, ok? E hoje nós vamos ver como é que faz para separar essas misturas. Quais são os tipos de materiais que são usados, os processos utilizados para separar essas misturas. Então, definição. Separação de mistura é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. Sabendo que nós temos 2 tipos de misturas, como eu disse para vocês. Nós temos a heterogênea, que também é chamada de polifásica. Por quê? Porque ela apresenta mais de uma fase nítida. E também temos a mistura homogênea, que também é chamada de monofásica. Por quê? Porque ela apresenta somente uma fase, que são aquelas misturas que seus componentes são indistinguíveis, ou seja, você só vê uma única mistura visivelmente. Na aula de hoje, nós vamos ver como é que faz aí e os tipos de processos utilizados para realizar a separação das misturas polifásicas, ok? Então, nós vamos ter aí, primeiro, na separação de misturas polifásicas, a decantação. A decantação, ele vai ser um processo realizado para a separação de misturas heterogêneas. Ou seja, ele vai se basear na diferença da densidade dessas misturas. Como aqui, primeiro processo, nós temos aqui as misturas todas juntas, e na decantação vai esperar aí que esse sedimento ele vai se acumulando no fundo. Ok? Por quê? Por conta da densidade. Então, o que for mais denso, ele vai descer, e o que for menos denso, ele vai subir. Então, essa separação, ela vai se basear na densidade das misturas que estão aí juntas. Então, como eu falei, separa misturas heterogêneas, e eles vão separar os líquidos também com auxílio de um funil, ou da separação. Então, aqui no exemplo que eu tenho para vocês, aqui é um funil. Esse funil, ele separa o mais denso e o menos denso. Como, por exemplo, vamos supor que aqui tem a água e aqui o óleo.
O óleo, ele é menos denso que a água, então ele vai ficar em cima. Já a água, ela é mais densa, então ela vai ficar embaixo. Então, como é que a gente faz para separar? Colocando nesse funil, nessa ampola, a água, ela vai descer e vai separar aqui nesse copo. E depois vai ficar somente o óleo ou o azeite, que é a substância menos densa. E assim vai ser separado essa mistura. Ou pode ser como nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Espera os sedimentos da mistura mais densa se depositar em um só local, para depois separar a fase líquida, a parte líquida, a substância líquida, da substância sólida ou mais densa. A segunda que nós vamos ver aqui é o processo chamado de centrifugação. Esse processo aí ele é realizado frequentemente nos laboratórios para separar aí o sangue, no qual ele vai separar o plasma, os glóbulos brancos e as plaquetas e os glóbulos vermelhos. Essas fases aí, essas partes, elas são separadas através desse processo de centrifugação. Eles vão separar misturas do tipo sólido e líquida. E ela também vai se submeter a uma intensa rotação, que nós chamamos de centrifugação. Então, esse aparelho ele vai ficar rodando com uma frequência intensa, vai ficar rodando sem parar, até que essas substâncias, essa mistura, ela seja separada. Como o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que vai ser separada aqui no sangue o plasma, glóbulo branco e glóbulos vermelhos. Terceira mistura que nós vamos ver é a filtração simples. Essa daí vocês veem muito aí na casa de vocês, quando, por exemplo, quando a mãe de vocês vão coar aí um café. Então, ela é uma filtração que ela vai separar o líquido do sólido, como o exemplo que eu dei para vocês, o café. Quando a gente faz o café, a gente coloca a substância da água e a substância do café, e quando as duas se unem, vão se formar uma mistura, e para a gente separar essa mistura, a gente vai coar, no qual no coador vai ficar o pó do café e vai sair do coador aí somente a quantidade líquida. Então, aí é outro exemplo de separador de mistura, que é a filtração simples. O outro tipo de processo de separação de misturas polifásicas é a separação magnética. Na separação magnética, ela vai separar as substâncias dos tipos sólido e sólido, ou seja, somente substâncias sólidas, nas quais um desses componentes vão ter propriedades magnéticas, ou seja, elas vão ser atraídas aí pelo ímã, como por exemplo o enxofre e o ferro. Então, coloco o ímã e aí essa substância que ela tem uma propriedade magnética, ela vai ser atraída pelo ímã e vai ficar somente a outra substância que não tem essa propriedade magnética. Também esses três outros processos, que é a catação, ventilação e levigação. Bom, na catação ele vai ser um método de separar bastante rudimentar, ou seja, é muito antigo e já vem usado há muito tempo. Que ele vai separar materiais, substâncias sólidas e sólidas. Como, por exemplo, quando você vai fazer aí, vai catar o feijão, vai escolher os feijões que vão ser utilizados para o cozimento e os feijões aí que estão estragados e que não vão servir. Então, esse é um exemplo de catação. Ele vai se basear na identificação visual dos componentes da mistura e vão ser separados manualmente. A ventilação, ela vai ser um método de separação para sistemas sólidos e sólidos também, onde os componentes eles podem ser arrastados por uma corrente de ar. Como exemplo, nós vamos ter aí a separação da casca do caroço do amendoim torrado. E, por fim, a levigação, que ele vai ser um processo de separação realizado pela água corrente, que são componentes menos densos e os mais densos que se depositam no fundo do recipiente. Um bom exemplo é a lavagem da poeira do arroz, por exemplo. E por fim, nós vamos ter aqui a dissolução fracionada. Bom, ele vai separar misturas também dos sólidos e sólidos e se baseia na diferença da solubilidade.
O que seria isso? Ele vai ser colocado em um determinado líquido e aí essa mistura, aí um dos componentes dessa mistura, ela vai ser dissolvida na água. Como por exemplo, se a gente pegar a areia, o sal, que são duas substâncias sólidas, e quer misturar aí essa substância. Aí a gente acrescenta a água. Aqui no exemplo, você acrescenta a água, H2O, e vai ficar dessa forma. O sal, como nós sabemos, ele se dissolve, ele é dissolvido aí na água. Ele tem uma solubilidade. E aí ele vai se dissolver. Depois, o que é que vai acontecer? Vai usar o funil, a gente vai utilizar o funil. Lembra que o funil ele vai tirar o conteúdo, a substância líquida. Então, ele vai tirar a substância líquida, a água com o sal, porque o sal foi dissolvido na água, e vai ficar somente a areia. Então, a gente já separou aí a areia, uma substância. E para separar a água e o sal, vai ser necessário uma intensa quantidade de calor para esperar essa água evaporar, no qual vai ficar somente o sal aí como substância. E é assim que vai ser separado nesse processo de dissolução fracionada. Bom, pessoal, peço que vocês façam aí a atividade do livro nas páginas 60 e 61 do livro de vocês, ok? E por hoje é só.